Olá, fala marketing no ar, tudo sobre o fabuloso mundo do marketing. Aqui você vê histórias, novidades, enfim, tudo que envolve esse fabuloso mundo, né, do marketing, das ideias e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante recorrente que todo mundo vai se interessar bastante: marketing de influência. E para isso, eu estou aqui com uma especialista no tema, Maria Eduarda Gomes Duda. Isso, oi, tudo bem? Muito prazer. Pode me chamar de Duda, que nem você disse. E é sobre isso, sobre marketing de influência, as tendências aí, com a crescente do TikTok, né, que rolou ali em 2020 com a pandemia, os influenciadores super bombaram. Então é um assunto super em alta e super legal pra gente falar aqui hoje. Legal, Duda. Então, vamos começar pelo básico, né? Então, vamos começar aqui. Como funciona o processo de uma campanha de influenciadores? Quais que são os primeiros passos ali, Duda, para quem está pensando, enfim, como que a agência faz isso? Uhum. Hoje a gente trabalha assim, né? A gente tem vários influenciadores dentro do mercado, a gente tem vários nichos diferentes ali. Então, o primeiro passo, na verdade, é entender quais são os objetivos do cliente, né? Por que que ele quer um influenciador? Por que que a gente sugere esse influenciador? Então, por exemplo, é um lançamento de um produto e a gente acha que seria legal ter um influenciador para gerar esse buzz, para gerar esse reconhecimento de marca, né? Então, primeiro é entender, criar uma estratégia bem definida para daí a partir disso a gente ir pensar exclusivamente nos influenciadores, né? Nos nomes, quem que vai falar e qual caminho a gente vai seguir. Mas o primeiro passo é a estratégia, sempre independente, é planejamento e estratégia. Certo. Esse planejamento, então, vocês, por exemplo, recebem lá, então tem uma empresa X que ela quer fazer uma determinada campanha lá, vamos pensar aqui numa imobiliária, ela quer fazer Aham. um lançamento lá do imóvel, então ela chega, fala com vocês, vocês vão buscar influenciadores dessa área. Seria assim? Isso. A gente tem vários tipos de influenciadores dentro do mercado, né? A gente tem os macro-influenciadores, os micro e os nanos. Então, a gente trabalha com número de seguidores, digamos assim, e reconhecimento. Então, às vezes, uma imobiliária local não faz sentido a gente procurar, por exemplo, um influenciador de 24 milhões de seguidores. A gente vai procurar um influenciador local e que faça sentido com aquilo que o cliente quer, que ele quer divulgar um imóvel, por exemplo, de alto padrão. Então a gente procura pessoas que falem com o público de alto padrão, sabe? Então é muito importante ter esse briefing do cliente antes para entender, o imóvel é um imóvel, por exemplo, aqui em Curitiba, que vai ser divulgado ali no Batel, né? É um imóvel de venda no Batel. Então a gente procura influenciadores que comuniquem com aquele público, sabe? Certo. Tem que ter essa identificação, então, Isso, né? aham. É muito sobre criar comunidades, né? Acho que o maior papel do influenciador hoje é as comunidades. Então ele tem que comunicar para as pessoas que seguem ele, porque não adianta eu pegar um influenciador de 24 milhões e o público dele é um público diferente de um imóvel de alto padrão. Então ele não, o objetivo que a gente tem não vai funcionar, né? A gente vai ter um investimento com o influenciador, mas que para a marca ali, para a empresa não vai ter o resultado que eles esperam. Então é Certo. muito de entender qual que é o objetivo, a estratégia, para a gente poder definir os próximos caminhos ali que a gente vai seguir. Perfeito. E Duda, você tocou num ponto aí, né? De repente um influenciador lá de tantos milhões, né, de seguidores, etc. E daí você falou também dos micro-influenciadores. Uhum. Eu andei lendo esses tempos que isso, inclusive, é algo que está em alta, quer dizer, as pessoas estão voltando a olhar mais ali para o bairro, para a Uhum. cidade. Como que é isso, né? Esses micro-influenciadores, então, eles estão também conseguindo atrair esse público? 100%, porque o que que acontece, né? Quando a gente fala de micro-influenciadores, a gente fala com influenciadores que conversam especificamente com aquele tipo de pessoa, né? Com aquele tipo de conteúdo. Tem até alguns dados legais da YouPix, que são plataformas específicas que trazem essas pesquisas de influenciadores, e eles falam que 61% das pessoas consomem conteúdos de influenciadores que eles se identificam. Então, se identificam com a rotina, se identificam com o estilo de vida, o que a pessoa fala, porque eu não vou seguir uma pessoa que eu não acho que tem a ver com a minha rotina, sabe? Sim, Não faz sentido eu seguir uma pessoa que tem um alto padrão de vida ou que é uma coisa que eu não vou alcançar, sabe? Geralmente o público consome esse tipo de conteúdo com o que eles esperam, o que eles querem para a vida dele e o que eles se identificam. Então, por isso que os micro e os nano influenciadores acabam se tornando muito essenciais agora, principalmente nessa tendência que a gente
gente tem visto de mercado de, tipo, não se cobre tanto, dê tempo ao tempo e afins, assim, sabe? É muito disso, de identificação e de comunidade. Então, por isso que Certo. esses micro-influenciadores super funcionam, assim. Às vezes, quando a gente faz campanhas aqui, posso até citar um exemplo que a gente trabalha com a Dower, aqui dentro da Sales Punch, que é a marca que fala sobre Ana Sol e Hidrabene, que são produtos de proteção solar e skincare. E a gente trabalha com vários tipos de influenciadores ali com eles. A gente trabalha com o GCs também, que é uma tendência do mercado que está vindo aí, com influenciadores de milhões de seguidores e micro-influenciadores. Então a gente percebe que às vezes os micro-influenciadores geram mais engajamento do que os macro-influenciadores, mas os macros acabam tendo um alcance muito maior, né? A Sim, dá audiência acaba. aquele boom, né? Isso, exatamente. Então, é muito aquilo, né? De qual que é o objetivo, o que a gente quer comunicar. A gente sempre busca trazer esse equilíbrio, né? Então, para a gente ter os resultados mais esperados ali para o cliente. E Duda, quem está acompanhando a gente aqui? Muita gente pensa, às vezes, que esse tipo de campanha são só para grandes empresas, né? Uhum. Então, acho que a gente já quebrou um mito aqui, que, por exemplo, existem, né, esses grandes influenciadores, existem também os micro, etc. Mas quer dizer, para quem está pensando em fazer esse tipo de campanha, né? Uhum. E olha lá, eu não sou uma grande empresa, mas é possível fazer esse tipo de campanha também, né? Sim, 100%. Até porque a gente vê muita diferença nos micro e nos macro influenciadores, até questão de orçamento mesmo, quando a gente vai fechar um escopo. Quando o influenciador tem um número de seguidores muito maior, uma taxa de engajamento muito maior, que tem um reconhecimento muito alto, o valor dele também acaba sendo muito alto. E quando a gente vai fechando um pouco e segmentando para a tua região ou para aquele teu objetivo, a gente consegue equilibrar, sabe? E não necessariamente é um investimento muito alto. Às vezes, a gente consegue achar até os GCs, né? Que são pessoas que não necessariamente são influenciadoras, mas que elas consomem o teu produto. Então, por exemplo, é uma marca de sabão em pó, por exemplo. A pessoa gosta de sabão em pó, é um sabão em pó que a avó dela usava, e daí tem o cheiro da roupa que a avó dela usava. Então, ela faz esse conteúdo orgânico e gera um engajamento ali para a marca. Então, quando a gente fala de micro-influenciadores, a gente também está trazendo essa questão dos UGCs, por exemplo, porque daí a gente consegue trazer a prova social, e a prova social vende muito. A gente pode perceber, quando a gente precisa fazer alguma manutenção na casa, a gente pede indicação para amigo. E isso que a gente Sim, faz de pedir indicação para amigo já é um tipo de marketing de influência que a gente usa no nosso dia a dia. Porque daí a perfeito. pessoa se beneficia daquilo e vai gerando um buzz, e provavelmente se o serviço que prestaram para você for bom, você vai recomendar para uma outra pessoa. Então começa muito do básico pra gente ir amplificando, sabe? Legal, legal. E assim, e como que é feita também essa curadoria, né? Você falou ali da estratégia e tal, mas eu imagino que deva ter alguns pontos mais específicos aí na hora de Uhum. fazer essa curadoria, né, dos influenciadores, né? Você Aham. consegue abrir um pouquinho mais pra gente isso, Duda? Ah, com certeza. A gente tenta identificar muito qual que é o tipo de tom de voz da marca. Então, por exemplo, uma marca de móvel, ela tem um tom mais sério. A gente não vai procurar, por exemplo, influenciadores que só trazem humor dentro do perfil dele. Então, essa curadoria, na verdade, é a parte mais trabalhosa de todo o trabalho de influência, porque a gente tem que fazer muita pesquisa. A gente tem plataformas que auxiliam a gente nesse processo, mas é muito manual, assim, a gente ir procurar dentro daquela região, que fale sobre tal coisa, pessoas, por exemplo, da maquiagem. Então, a gente procura influenciadoras que falem sobre cuidados, sobre skincare, sobre, enfim, maquiagem, dicas, e a gente faz essa curadoria buscando influenciadores que se conectam com o público da marca, porque não adianta eu procurar um influenciador que fale sobre financeiro, sobre mercado financeiro, e eu quero que ele divulgue um produto de maquiagem. Não Sim. faz sentido. Então, a gente tem que procurar influenciadores que estejam dentro do nicho do cliente. Então, essa curadoria, ela é bem detalhada. A gente precisa procurar histórico também, porque agora falando de tigrinho, né? Em épocas de tigrinho, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, para saber se a credibilidade do influenciador também está de acordo com a ética da marca, para ver se eles não têm nenhum tipo de cancelamento, né? Que também está super em alta essa época, Sim, a sim, cultura do sim. cancelamento. Então, a gente tem que fazer essa curadoria muito dedicada e muito afinco para que a marca não se prejudique e nem o influenciador, porque o influenciador também, por mais que a gente procure ele não é obrigado a falar da marca. Tem influenciadores que falam assim, olha, eu não consumo, não é o meu tipo de conteúdo e eu não vou falar. E tá tudo bem.
Sim, ok. Aham. É o direito dele também, né? Exatamente. Com certeza. E chega assim a um ponto, por exemplo, né, que nem você falou isso, né, de conversar ali e tal. Dentro dessa curadoria, existe então essa conversa ali com o influenciador, ó, vai ser isso, aquilo, tal, etc. Uhum. Como que é assim no dia a dia? Tem alguma história interessante sobre isso, assim, Duda, que você pode contar pra gente? Ah, a gente tem sempre. É que, geralmente, quando a gente fala, por exemplo, de macro-influenciadores, eles têm assessorias, né? Não necessariamente eu falo diretamente com o influenciador. Tá. Os primeiros contatos que a gente faz assim, né? A gente procura Instagram, olha perfil, TikTok, nananã, comentários, engajamento, métricas, e a gente entra em contato por e-mail. E quando, geralmente, a gente entra em contato por e-mail, a gente quer mostrar para o influenciador que a gente conhece sobre ele. Então, a gente tenta trazer um tom pessoal e mostrar para o influenciador que a gente vê que ele faz sentido com a marca, né? Certo. Então, por exemplo, uma loja de tintas, a gente vê pessoas que estão reformando ou pessoas da área, pintores, enfim, e a gente fala, cara, a gente quer você, você é a pessoa que a gente acha que super vai funcionar, tem um super fit com a marca, e a gente cria esse relacionamento, sabe? E é muito legal, porque eu até estava comentando com o pessoal ontem, eu recebi um áudio de uma influenciadora que a gente estava fazendo uma campanha com ela para a Ana Sol, que é a marca de protetor solar da Dower, que a gente tem aqui na casa. Aham. E a gente teve algumas questões ali de atraso de entrega, enfim, mas que acontece, enfim. E a influenciadora fez questão de criar um grupo comigo e me mandar um áudio agradecendo, falando que gostou muito de trabalhar com a gente, Que legal. que a gente foi muito simpático, que ela agradece muito pela parceria, pela oportunidade de ter trabalhado com a marca, de conviver com a gente ali nesses pequenos dias ali de campanha. Então é super, super, super gratificante, sabe? Que legal, que bacana. E Duda, eu quero abordar um outro tema aqui contigo, né? Qual que é a diferença prática, né, por exemplo, de trabalhar com creators, né, e produzir, né, o UGC, né, User Generate Content. É um termo aí até eu gostaria que você explicasse, porque com certeza muita gente não vai saber o que que é, né? Isso, é bem aquilo que eu falei, né? Os influenciadores, eles trabalham com a comunidade que eles já têm. Então, quando a gente fala de influenciador, vou trazer aqui uma super da área da maquiagem, que é a Boca Rosa. Quando a Boca Rosa começou, a Bianca Andrade, ela começou no YouTuber. Nem existia no YouTube, nem existia o termo influenciador, existia o termo YouTuber. E ela construiu a sua comunidade dela e a comunidade dela é muito fiel, assim como outras pessoas ali do YouTube também, que foram crescendo e é um processo gradativo, né? Então a pessoa começa a produzir conteúdo e ela vai criando a comunidade dela, pessoas que confiam. Até por isso, né, aquilo que eu falei, que tem influenciadores que aceitam falar sobre marca, tem influenciadores que não aceitam, porque eles já têm essa confiança do público. Os UGCs, né, eles não necessariamente são influenciadores. Às vezes eles são pessoas que precisam, por exemplo, de uma renda extra e querem produzir conteúdo para uma marca que eles gostam muito, que eles se identificam. E daí eles trazem essa prova social. O UGC ajuda muito nisso, nessa prova social de mostrar que realmente não é só uma publicidade. Porque às vezes tem isso, né? Essa questão do influenciador, tem muitas pessoas que consomem, mas às vezes a pessoa fala, mas ele tá sendo pago para falar sobre isso. Às vezes não Sim. confiam necessariamente naquilo que o influenciador fala. E os UGCs, eles acabam trazendo mais esse tom de proximidade. Então, se eu quiser, por exemplo, eu gosto muito do café X e eu faço um conteúdo. Quando a marca decide produzir conteúdos com UGCs, eles compram o direito de imagem daquela pessoa. Então, eles podem, por exemplo, pegar aquele vídeo e fazer anúncios. E daí o custo é totalmente diferente de você ter um influenciador em colaboração dentro do teu perfil, sabe? É muito essa questão da prova social e de mostrar que realmente as pessoas gostam daquilo, gostam da marca, gostam do produto e eles trazem a experiência pessoal deles, sabe? Não é uma coisa muito dirigida, porque o influenciador a gente também tem isso, né? A gente deixa eles criarem da forma que eles quiserem, porque cada um tem o seu sua tom de pegada voz. ali, né? Exatamente. Eu não posso pedir para uma pessoa que traz conteúdos de vlog fazer uma super produção, porque não é o tipo de conteúdo que ela tem e não é o público dela não consome esse tipo de conteúdo. Então, quando a gente trabalha com influenciadores, a gente tem muito essa questão de roteiro, de briefings que a gente precisa provar, dos e don'ts ali da marca. E o GC, ele já tem um pouco mais de liberdade nesse sentido. Óbvio, né, que tem limites ali nessa liberdade, mas ele consegue trazer muito o pessoal dele para fora e influenciar pessoas tanto do nicho dele quanto de outras áreas. E não necessariamente precisa ter um perfil público para ser um UGC, sabe? Que legal, bacana.
E, por exemplo, Duda, né, você falou isso aqui dos UGCs, né, que já, acho que todo mundo já conseguiu entender bem o que é, né? Eles seriam, por exemplo, como uns curadores, assim, também, de produtos? Seria mais ou Sim. menos isso? É mais ou menos essa ideia. É Aham. tipo defensores da marca, assim, né? Certo, Uhum. perfeito. Tá, e eu queria aqui agora ver contigo, né? Como que vocês estruturam, né, um squad ali, um time, né, de influenciadores para uma campanha, né? O que que define esse tamanho ideal, né? Tipo de, porque eu imagino que dê para trabalhar com um, dê para trabalhar com Uhum. dois, com 10, enfim, vou trabalhar uma semana, duas, um mês. Como que é feito isso daí? Uhum. A gente define muito aquilo que eu falei do começo da estratégia, né? Do objetivo. Então, por exemplo, a marca está fazendo aniversário. Então, se é o aniversário da marca, a gente pode procurar um squad maior, de influenciadores maiores, que abordam sobre aquele tema. Então, a marca tá fazendo 25 anos. Então, a gente vai falar para os influenciadores, a gente reúne um squad que faz sentido dentro do escopo e da estratégia definida ali, né, no começo antes da conversa. Então, a gente procura influenciadores que possam trazer essas falas sobre a campanha geral, e daí a gente monta esse squad com base nesse direcional inicial da campanha. Quando não tem Hum, nada muito definido, então assim, a gente só quer divulgar produto e a gente quer procurar influenciadores perene, não tem nada muito específico, então a gente consegue ir, o que você acha da gente pegar 2 influenciadores de viagem, 2 influenciadores da família, um influenciador que fale sobre tal coisa. E daí, com base nisso, a gente vai definindo, né, os squads, o que cada um vai falar, sobre qual produto, qual que é o direcional, e daí a gente define essa questão de quantidade também, né? Porque a quantidade varia muito do orçamento do cliente. sim. Então, a gente tem que entender o que que funciona, né? Negociar com o influenciador um meio termo que fique bom tanto para a marca quanto para ele, porque ele também precisa ganhar no final das contas, né? Então, é mais ou menos isso, assim, esse o processo. Legal. E eu queria que você falasse, Duda, tem algum case recente de sucesso, assim, que vocês conseguiram resultados amplificados, enfim, você consegue trazer alguma coisa pra gente, assim, para ilustrar um pouco disso que a gente conversou até agora? Vou trazer meu queridinho, né? A Dower. A gente teve a campanha de 7 anos do aniversário da marca. E a Aham. gente também tá tendo o lançamento. Teve agora em setembro o lançamento da linha Todo Santo Dia, da Ana Sol. Que a gente fez uma campanha de lançamento com a Juliana Paz, que daí ela já é uma autoridade que veio do off, que veio, passou pro digital. E a gente também tem trabalhado com influenciadores para fazer essa sustentação, sabe? Para fazer esse reforço de lançamento, para falar sobre a linha. Então tá sendo super legal, né? Até esse feedback que eu recebi da influenciadora era referente a esse lançamento da linha. Então a gente tem, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito e receber o feedback tanto da marca quanto do próprio influenciador é muito gostoso, sabe? Tipo, e falar que, ai, nossa, meu trabalho deu certo, Que assim. legal, que Então é legal. muito gostoso. E assim, você até citou agora, né, a Juliana Paz. E existe também, eu tenho lido muito assim esse o marketing de autoridade, né, Uhum, de essa influência de autoridade, né? Isso também está se tornando uma tendência, quer dizer, você tem ali digamos, uma divulgação grande, né, com uhum, esse, digamos, esse profissional, esse influenciador, esse ator, no caso dela é uma atriz, né? aham. E depois você faz ainda uma base ali com outros influenciadores dentro dessa campanha. Mais ou menos isso? Essa é a lógica que seria, assim, de uma campanha assim? Isso, depende muito, né, de qual é o objetivo do cliente, mas super funciona, assim, a gente consegue mesclar vários nichos e vários tamanhos de influenciadores para uma campanha. Então, por exemplo, a Juliana, ela é uma autoridade dentro do público dela, de pessoas que conhecem ela das novelas e confiam muito nela, né, porque essa galera da televisão tem muito isso, né, por exemplo, o Luciano Huck, com certeza tem pessoas ali que super confiam em absolutamente tudo que ele fala. Então, porque ele já construiu essa autoridade e não vem, que nem eu falei, né? Não é uma coisa que se constrói de um dia para o outro. Já vem há muitos anos, que veio do off, passou para o digital e agora tá vindo mais crescente no marketing de influência. E a gente tem visto muito essa tendência, assim, até pessoas
até recebi, por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma curadoria também para um cliente. E o legal também é isso, né? Porque não necessariamente os influenciadores trabalham sozinhos, eles têm as suas próprias agências. E daí, quando a gente leva, assim, eu tenho campanha X, as agências super ajudam e trazem nomes pra você também. Tipo, eu acho que essa pessoa tem super fit com a marca. E a gente tem visto, por exemplo, atores da Netflix querendo fazer publicidade para a marca, porque já conhecem, porque já viram uma pessoa falar, já ouviram falar bem do produto e eles têm interesse, eles mesmos, em participar da campanha, sabe? Então a gente consegue construindo isso não só com o público final, mas também com a própria rede de influenciadores ali. Que legal, bacana, bacana. E assim, Duda, o briefing, né, criativo para esses influenciadores, né? O que que não falta, por exemplo, nesse briefing, né? Ou como que ele é construído? O briefing a gente passa geralmente dos e don'ts da marca, né? Então, o que que você pode falar, o que que é legal de falar e o que que a gente não pode mencionar de jeito nenhum. Porque daí a gente consegue dar esse direcional do influenciador e não fica tão aberto, né? Óbvio que a gente não pode tirar a criatividade do influenciador e o Sim, a próprio tom de... espontaneidade, né? Isso, e o próprio tom de voz dele. Mas geralmente, quando a gente quer que fale de um produto específico, quando a gente manda um briefing, né, a gente manda algumas informações. Então, esse produto é bom porque ele faz bem para tua pele, ele tem ácidos que clareiam as manchinhas, ou é um produto de tinta, por exemplo, que você consegue aplicar sem a ajuda de um pintor. Então, a gente traz esse direcional do produto e traz meio que um texto de uma expectativa do que a gente espera com aquele conteúdo do influenciador, mas pensando nele, não exclusivamente Certo. na marca, sabe? Então, a gente analisa o perfil do influenciador e fala assim, olha, eu gosto até de mandar referências do próprio influenciador para ele. Tipo, olha, isso que você fez para essa marca, a gente já gostou muito. Se você quiser seguir por essa linha, fica à vontade, pode usar a tua criatividade, só não esquecer ali dos pilares. Tem algumas coisas que precisam ser faladas, né? Aqueles asteriscos dos produtos e das marcas. Então, a gente precisa que você fale isso, mas você pode trazer no teu tom, do teu jeito, da forma que você se sentir livre e à vontade. E daí, geralmente, quando a gente manda esse briefing, a gente manda meio que uma cronologia ali de entregas, né? Então, a gente mandou o briefing no dia X, a gente espera receber o roteiro no dia Y, aí a gente aprova em tantos dias, você produz o material, a gente aprova ou pede ajuste, né, se for necessário, e a gente vai tocando ali os próximos passos no paralelo. É mais ou menos essa a ideia ali do briefing que a gente manda para os influenciadores. Certo. E você já falou um pouquinho aqui, né, dessa liberdade que existe, né, com os influenciadores e tudo mais, né, que eu acho que isso já deixa o conteúdo mais autêntico, porque acho que talvez um dos objetivos também seja tirar aquela cara comercial, né, Duda? Sim. Então, além disso, o que mais é feito, assim, para justamente deixar com mais autenticidade esse conteúdo, esse material? Então, geralmente a gente dá alguns direcionais até do que o influenciador pode fazer pra deixar esse conteúdo mais leve. Porque bem isso que você falou, né? Quando fica com muita cara de publi, a galera não consome. A gente tem que prender a atenção do consumidor, infelizmente, nos 3 primeiros segundos de vídeo. Então, a gente sugere geralmente, alguma chamadinha, tipo, uma dica que eu faço sempre no meu dia a dia, ou você não acredita no que eu descobri, sabe? Esses CTAs ali de começo de vídeo, ou alguma transição que chame atenção, para a gente conseguir trazer essa atenção do público e trazer muito a opinião pessoal do influenciador. Tem influenciadores, por exemplo, que eles não fazem publicidade, a não ser que eles testem os produtos antes. E eu acho super válido, assim, sabe? Porque eles falam assim, eu não vou divulgar uma coisa que eu não sei se Que não funciona, conhece, que né? eu não conheço. Você pode falar pra mim que o produto é excelente, ele vai salvar a minha vida, minha casa vai parar de descascar com a umidade, mas eu não sei, eu não testei. Então, eles pedem pra gente fazer o envio dos produtos antes, pra eles testarem, e daí, com base na própria experiência deles, eles vão passando feedbacks pra gente. A gente teve até um caso também que o influenciador recebeu os produtos, ele super gostou, assim, e daí a gente passou algumas informações, e daí ele falou, Duda,
queria te passar um feedback super sincero. Ai, começou a craquelar aqui no meu rosto. Não era essa a ideia, mas eu tô passando de coração aberto. E daí eu falei, cara, muito obrigada. Aí eu encaminhei pra marca imediatamente e a gente já tá resolvendo. Então é muito isso, né? É identificar, ser aberto também a ouvir o que o influenciador fala. Sim. E a gente ter planos de ação pra resolver o problema, sabe? Porque também não adianta trazer a solução do mundo se a gente não tem todas as respostas ali, né? Perfeito. E teve alguma vez, assim, por exemplo, que algum influenciador não entrega, né, o que foi combinado, enfim, tem outros também erros, né, parceria. Acontece esse tipo de coisa também, Duda? Acontece. Como que é gerenciado isso aí daí? Acontece, é bem difícil, é muito triste quando isso acontece. Mas acontece, né? As pessoas são humanas e erros acontecem. Então, geralmente, quando a gente tem essas situações, a primeira coisa é respirar fundo e pensar, tá, o que que eu vou fazer? Porque, assim, a gente, como agência, né, a gente tem que entender tanto o lado do cliente quanto o lado do influenciador. Então, a gente fica nesse meio termo, porque a gente entende que fatores acontecem e que erros acontecem, mas a gente não pode deixar de entregar, porque querendo ou não, né, principalmente quando a gente fala de influenciadores maiores, a marca tá investindo. A gente tem uma expectativa com relação a uma produção. Então, quando o influenciador, por exemplo, manda um roteiro, a gente tem uma expectativa que é criada em cima daquele material que foi aprovado. E se chega um material diferente, eu não posso aprovar. Porque acontece, por exemplo, da gente falar, fala XYZ, aí a pessoa fala ABCD. Então, a gente tem essas complicações e é muito na paciência, assim, sabe? Falar com o influenciador, tentar achar um meio termo, tanto do influenciador quanto para a marca, entender por que que a entrega foi feita de forma diferente do que foi aprovado, né? Então, por que que atrasou? Por que que o conteúdo veio diferente? A gente só quer entender para a gente poder tentar encontrar uma Ajustar as solução. coisas ali, né? Exatamente. Porque às vezes influenciadores, por exemplo, fecham diárias de gravação. Então é todo um investimento do próprio influenciador, que daí pega pessoas para gravar figurino, e daí tem edição, que tem um custo também. Então, às vezes, a gente não consegue nem reprovar 100% um material, porque senão perde todo um dia de gravação. Às vezes tem prazo para entregar. Tipo, campanhas maiores, né? Que nem eu falei de aniversário. O aniversário é naquele dia. E não tem como a gente ajustar a data do aniversário. Então, a gente precisa encontrar esse meio termo entre a marca e o influenciador para que as coisas ocorram da melhor forma possível para os dois lados, assim, sabe? Então, falar com a marca, tipo, ó, ele não conseguiu fazer dessa forma, mas ele pensou nessa solução. O que que você acha? Eu achei que ficou desse jeito, não achei que ficou tão ruim. E daí, para o influenciador tentar falar assim, gente, mas o combinado foi esse, mas vamos lá, a gente gostou. E nesse meio termo, assim. O ideal é estar tudo bem redondinho para evitar esse tipo de Exato. coisa, né? Acho que esse é o Aham. principal. E a mensuração, acompanhamento e mensuração desses resultados, Duda, como que ele é feito? Então, a gente tem algumas plataformas de análise ali dentro, né? Então, a gente geralmente mede, por exemplo, quando é algum produto que a gente quer vender pela utilização do cupom do influenciador, que daí a gente consegue entender quantas vendas ele fez, quantos cliques no site ele teve. A gente parametriza todos os links que vão para influenciadores, porque daí dentro do Google a gente consegue fazer essa análise de tipo, as pessoas entraram, mas não compraram. Por quê? Ou, olha que legal, super deu resultado, o influenciador vendeu muito bem. O que que você acha da gente renovar com ele para os próximos meses? Legal. Então, a gente tem essa mensuração e também até do próprio perfil, né? De engajamento, quantos seguidores o influenciador trouxe, taxa de engajamento que aumentou ali dentro do nosso perfil. Então, tudo isso a gente consegue analisar ali. A gente deixa um período, né, rodando ali o vídeo, pelo menos uns 15 dias, para a gente ter... Porque tem até conteúdos que a gente impulsiona depois, né? Além de ter a publicação orgânica do influenciador, a gente faz a mídia paga ali. Então, a gente vai mensurando o que que veio do orgânico, o que que veio do pago, pra gente ter, tipo, beleza, olha que legal, esse influenciador deu super resultado, vamos renovar com ele. Ou não, esse influenciador não cumpriu com a expectativa, né? O que que a gente faz? Será que foi por conta do horário que ele postou? Será que foi algum erro que a gente cometeu ali no processo do influenciador? E a gente entendendo para melhorar cada vez mais para as Porque às vezes próximas é um entregas. ajustezinho fino ali para fazer, né? Exato. Às vezes não ficou tão claro que tinha um cupom, por exemplo. Então a pessoa não sabia onde que ela entrava e colocava. Às vezes até do próprio site do cliente, que não é tão fácil de ser utilizado assim. Então são vários pontos ali que a gente precisa analisar, né, para poder dar essa resposta mais assertiva. Joia.
Duda, o papo tá bem legal, mas a gente já está em cima do laço do horário. Eu queria ver contigo agora quais são as tendências, né, né, que você está olhando aí do comportamento dos influenciadores, das marcas. A gente está aí há praticamente 3 meses do final do ano, a gente está, né, todo mundo já pensando em 2026. Quer dizer, quais são essas tendências aí para o próximo ano, enfim, né, com esse mundo aí esse marketing de influência? Eu falo pouco, né? Então, assim, é bem isso que a gente falou, sabe? A tendência tá vindo de conteúdos que gerem mais identificação com o consumidor. Pessoas que mostram que são de verdade, que mostram a vulnerabilidade delas, sabe? Porque não adianta eu seguir um influenciador que tem a vida perfeita, sendo que a minha vida não é perfeita. Então, as pessoas estão buscando influenciadores que elas se identifiquem mais, que elas tenham mais motivação ali, sabe? Que elas consigam encontrar no dia a dia delas um momento de paz ali para consumir aquele conteúdo, sabe? Não que fique muito essa questão de publicidade. Por isso que micro-influenciadores e os UGCs estão vindo com tudo, assim. Essa questão do UGC, ela já vem há algum tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem usa muito os UGCs é a Rihanna com a Fenty Beauty, a Hailey Bieber com a Rhode e até a própria Selena Gomez com a Rare Beauty dela. Então, eles trazem muito pessoas falando para pessoas. Porque daí mostra, né? Realmente, Fica mais tipo, direto, fica né? mais Fica uma direto. coisa mais sensibilizada, assim, eu acredito, né? Exatamente. Legal, legal. Duda, brigadão pela nossa Eu que conversa. Como eu disse, agradeço. infelizmente o nosso tempo estourou aqui, né? Você tem algum último recado aí que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo? Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Eu adoro falar sobre marketing de influência, sou suspeita, você pode perceber. E falar para as pessoas que se sintam abertas a buscar influenciadores, sabe? Por mais que aquilo que você falou, né? A pessoa acha que às vezes é um investimento muito grande, não necessariamente. A gente consegue encontrar soluções ali dentro do possível do orçamento do cliente para a entrega do influenciador e que super vão trazer resultados ali para eles. E é super, super, super legal quando a gente vê uma campanha tipo com um influenciador que a gente admira e fala, nossa, olha que legal, a minha marca, a minha empresa, a gente tá ali e é super legal. Ouvir, nossa, conheci por conta de fulano me indicou. Isso é muito gostoso, assim, é muito gratificante. Legal. Brigadão, Duda. Eu que agradeço. E esse foi mais um Fala Marketing. Hoje a gente falou aí com a especialista em marketing de influência, né? A Duda, que contou aí várias histórias, deu muitas dicas. Quer dizer, você que está nos acompanhando aí, assiste, compartilha aí com seus amigos também. E no próximo vamos falar um pouco mais aí do Fala Marketing, desse fabuloso mundo do marketing. Até a próxima. Valeu!